Fala galera! Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, porque hoje a gente vai desvendar os 10 maiores impérios que o mundo já viu. Mas antes, se inscreve, curte, compartilha esse vídeo. Se preparem para conhecer guerreiros lendários, imperadores poderosos, batalhas épicas e impérios colossais que moldaram o mundo como a gente conhece hoje. Imagina só, você está na Europa, no século XIII, e surge lá do leste, do nada, um exército implacável, liderado pelo temível Gengis Khan. Esse cara era um gênio militar, juntou todas as tribos mongóis e partiu para cima da Eurásia. A expansão mongol foi um negócio de louco. Da China até a Europa Oriental, ninguém estava a salvo desses caras. Eles atacavam com tudo, aterrorizavam geral e conquistavam tudo que viam pela frente. O Gengis Khan morreu em 1227, mas o Império Mongol continuou crescendo pra caramba sob o comando do Kublai Khan. E não pense que eles só sabiam lutar, não. Os mongóis eram gente boa, tolerantes com outras culturas e religiões, incentivavam o comércio e ainda criaram um sistema de correio super eficiente, tipo um Sedex da época. Mas, como nem tudo dura para sempre, no final do século XIV, o outrora invencível Império Mongol já era história para contar. Preparem o chá da tarde, porque agora a gente vai falar do Império Britânico, onde o sol nunca se punha. Tudo começou no século XVI, com a Rainha Elizabeth I, e chegou no auge no século XIX, com a Rainha Vitória. Com uma marinha poderosa, táticas militares de dar inveja e muita exploração colonial. A Revolução Industrial deu força para os britânicos. No século XX, depois de 2 guerras mundiais, o Império começou a desmoronar. Movimentos de independência pipocavam, e a Grã-Bretanha deu independência para a maioria das colônias. O Império Britânico deixou um legado controverso de glória e opressão. Lá das terras frias da Rússia, surge o poderoso Império Russo. Pedro, o Grande, modernizou a Rússia, expandiu o território e transformou o país numa potência europeia. Sob Pedro e Catarina, a Grande, o Império Russo se estendeu da Europa até o Alasca. Anos de glória e conquistas militares. Mas, tudo que sobe, desce. No início do século XX, desigualdade social, pobreza e corrupção. Derrotas militares desanimaram o povo. A Primeira Guerra Mundial arrasou a economia. Em 1917, a Revolução Russa, liderada por Lenin, pôs fim ao Império Czarista e deu origem à União Soviética. O legado do Império Russo é inegável até hoje. E chegamos em Roma. Chegou a hora de falar do Império Romano, um dos mais poderosos da história. Com a ascensão de Augusto em 27 a.C., o Império Romano deu as caras. Os romanos dominaram a Europa, África e Oriente Médio. Construíram estradas, aquedutos e cidades impressionantes. Imperadores geniais como Marco Aurélio e tiranos como Nero. Invasões bárbaras e crises internas enfraqueceram o império. Em 476 d.C., o último imperador, Rômulo Augusto, foi deposto. Era o fim do Império Romano do Ocidente, mas sua herança cultural sobrevive até hoje. Se preparem para uma viagem no tempo de mais de 2000 anos, porque agora a gente vai falar dos impérios chineses. A primeira dinastia a unificar a China foi a dinastia Qin, em 221 a.C., com o famoso imperador Qin Shi Huang, o cara que mandou construir a Grande Muralha da China. Tiveram dinastias guerreiras como a Han, que expandiu o território chinês. Dinastias pacíficas, como a Tang, que promoveu a arte e a cultura. E dinastias estrangeiras, como a Yuan, fundada por Kublai Khan. Os impérios chineses deixaram um legado impressionante para o mundo. A invenção do papel, da pólvora, da bússola, da imprensa. No início do século XX, a dinastia Qing foi derrubada por uma revolução, liderada por Sun Yat-sen. Olá, amigos! Vamos falar do Império Espanhol, um dos primeiros e mais extensos impérios coloniais. Tudo começou com a descoberta da América, em 1492, por Cristóvão Colombo. Os espanhóis conquistaram terras, ouro, prata e subjugando os povos nativos. No século XVI, o Império estava no auge, comandado por Carlos V. O Império se estendia da América do Sul às Filipinas. Mas impérios também caem.
No século XIX, revoltas nas colônias americanas e a derrota na Guerra Hispano-Americana em 1898 levaram ao fim do Império Espanhol. Preparem os tapetes e as especiarias, porque agora vamos viajar até o Oriente Médio para conhecer o Império Otomano. Fundado no século XIII, o Império Otomano se expandiu rapidamente, conquistando terras do Império Bizantino, dos Árabes e dos Balcãs. No século XVI, sob o comando de Suleiman, o Magnífico, o Império Otomano atingiu seu apogeu, controlando o comércio entre o Oriente e o Ocidente, uma verdadeira ponte entre dois mundos. Mas, como tudo na vida, o Império Otomano também enfrentou seus desafios. Guerras com outras potências europeias, revoltas internas e a ascensão do nacionalismo nos Balcãs enfraqueceram o Império. Após a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano foi dissolvido, dando origem à Turquia moderna, sob a liderança de Mustafa Kemal Atatürk. O Império Otomano pode ter acabado, mas sua influência na cultura, na arte e na culinária do Oriente Médio é inegável. E aí, pessoal? Vamos falar do Império Bizantino, herdeiro do Império Romano no Oriente. Com a capital em Constantinopla, durou mais de 1000 anos, preservando a cultura romana e grega. Mestres em diplomacia, comércio e arte. Constantinopla era vibrante e cosmopolita, onde Oriente e Ocidente se encontravam. Justiniano I tentou reconquistar territórios perdidos e criou o famoso Código de Justiniano. Em 1453, Constantinopla caiu para os otomanos, liderados pelo sultão Mehmed II, marcando o fim do Império Bizantino. Pessoal, agora vamos voltar no tempo até o século VI a.C. para conhecer o Império Persa Aquemênida, um dos maiores impérios da antiguidade. Liderados por Ciro o Grande, os persas conquistaram um vasto território, que ia da Índia ao Egito, unindo diferentes povos e culturas sob um único império. Os persas eram conhecidos por sua tolerância religiosa, administração eficiente e pela construção de uma rede de estradas que conectava todo o império, a famosa Estrada Real, um feito incrível para a época. Dário I, sucessor de Ciro, dividiu o império em províncias, facilitando a administração e a comunicação. Mas, como a gente já sabe, impérios também caem. Em 330 a.C., Alexandre, o Grande, da Macedônia, conquistou Persépolis, a capital do Império Persa, após uma série de batalhas épicas, decretando o fim do Império Aquemênida e dando início ao período helenístico. E aí, pessoal? Agora vamos viajar até a África Ocidental para conhecer o Império Mali, um dos mais ricos e poderosos impérios da África. Fundado no século XIII por Sundiata Keita, o Império Mali controlava importantes rotas comerciais de ouro, sal e escravos, acumulando uma riqueza impressionante. No século XIV, sob o comando de Mansa Musa, o Império Mali atingiu seu auge. Mansa Musa era muçulmano devoto e ficou famoso por sua peregrinação a Meca, esbanjando o ouro por onde passava e mostrando ao mundo a riqueza e a grandeza do Império Mali. A partir do século XV, o Império Mali começou a declinar, enfraquecido por disputas internas e pela ascensão de reinos vizinhos. No século XVI, o Império Mali foi conquistado pelo Império Songhai, marcando o fim de um dos maiores impérios da África Ocidental. Galera, chegamos ao fim da nossa viagem pelos maiores impérios da história. Vimos como impérios poderosos se ergueram e caíram, deixando um legado de glória, mas também de conflitos e desigualdades. A história é cíclica, meu amigo, e nos mostra que o poder é efêmero, como a areia que escorre pelos dedos, como um dia de sol na praia que termina com o pôr do sol. O importante é a gente conhecer a história, aprender com os erros do passado e construir um futuro melhor, mais justo e igualitário, para que a gente não repita os erros dos nossos ancestrais. E aí, qual foi o seu império favorito? Deixa aqui nos comentários. Valeu, galera. Até a próxima.